Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Mário Coelho e aqui, você sabe, tem notícia, tem novidade, informação e opinião relacionadas ao Vasco todos os dias, em primeira mão e com exclusividade para você, vascaíno espalhado pelo Brasil inteiro. Nosso vídeo de hoje tem alguns assuntos importantes para a gente abordar, como por exemplo, a atual situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, após a última vitória aí que conseguimos jogando em casa contra o Confiança nesse último sábado, e a sequência que o Vasco tem pela frente aí, jogos muito complicados, mas que podem alavancar, né, o Vasco na tabela aí, pode trazer muita moral e muita confiança. Vamos falar um pouquinho também sobre algumas mudanças que o treinador Marcelo Cabo deve promover na equipe titular já para a próxima partida dessa sexta-feira contra o Sampaio Correia, e no final do vídeo vamos falar sobre a agitação que está nesse momento acontecendo, né, dentro do Vasco em relação à renovação de contrato de jogadores muito importante, sobre a saída de atletas aí também que tem contrato vigente com o clube e sobre contratações que o Vasco busca fazer aí no decorrer das próximas semanas. Então, fica o convite para você acompanhar o nosso vídeo aqui até o final. Como sempre, peço para todos vocês, em peso, em massa, correrem aqui embaixo, deixarem aquele like, aquela curtida, aquele joinha, não custa nada, é de graça e ajuda muito aqui no crescimento, né, e na divulgação do nosso trabalho. E para todos vocês que estão chegando aqui no canal pela primeira vez, conhecendo aqui, né, fazendo parte dessa família, corre aqui embaixo no botãozinho vermelho, já se inscreva aqui, faça parte, né, do canal aí que, cara, cresce a cada dia demais aí, já somos quase 400 mil vascaínos aqui, o maior canal de notícias do Vasco da internet aí, disparado. Então conto aí com a sua inscrição, né, e com o seu apoio aí para que a gente possa continuar crescendo e desenvolvendo cada vez mais o nosso trabalho. Fechado? Então vamos que vamos aqui dar início ao vídeo de hoje falando um pouco sobre a situação do Vasco de momento no Campeonato Brasileiro, né, após o término dessa última rodada. O Vasco chegou aos 13 pontos na tabela, chegamos ali à sexta colocação, ainda não entrando, né, no G4. Nesse momento o Vasco ali está a 3 pontos do quarto colocado, que é o Goiás, né? O Goiás tem 16 pontos, o Vasco está em sexto com 13, o CRB está em quinto com 14 pontos, o Goiás na quarta colocação com 16 pontos, depois na terceira colocação vem o Sampaio Correia, que é o nosso próximo adversário aí na sexta-feira. Na segunda colocação, o Coritiba, com 19 pontos e um jogo a menos. E na liderança temos o Náutico, com 21 pontos aí. Um ótimo aproveitamento, né? Um ótimo começo de campeonato para essas duas equipes, tanto para o Náutico quanto para o Coritiba. Então, como eu falei, o Vasco vencendo nossa próxima partida, no nosso próximo jogo, a gente chegou aos 16 pontos em 10 jogos disputados, a gente pode entrar no G4, obviamente que a gente vai depender de um tropeço do Goiás, né, para a gente empatar em número de pontos, poder passar ali em número de gols na tabela, mas enfim, eu acho que o mais importante para o Vasco nesse momento não é só a vitória, né, é o time começar a jogar um bom futebol. Infelizmente aí o Vasco fez, na minha sincera opinião, apenas um bom jogo nessa temporada, que foi na vitória contra o Flamengo por 3-1 lá atrás no Campeonato Carioca. E, cara, os outros jogos aí de Copa do Brasil, que graças a Deus nós estamos nas oitavas de final, o Campeonato Carioca ali, que nós vencemos vários adversários menores, né, pequenos, mas ainda assim sem convencer, e o mesmo está acontecendo aí nesse início, né, nesse pontapé inicial de competição de Série B. E o Marcelo Cabo segue aí muito pressionado, né, apesar dessa última vitória, o time segue jogando um futebol bem apático, bem espaçado, com pouquíssima criatividade ali no setor de meio de campo, e o Cabo deve fazer algumas mudanças aí para o próximo jogo, né, em relação ao time que vinha jogando, não em relação ao último jogo aí contra o Confiança. Ele, por exemplo, deve voltar com o Matias Galarza no meio de campo ao lado do Andrei, que traz muita mobilidade, né, muita questão de poder puxar contra-ataque. O Galarza, como a gente sempre fala, é um jogador que faz área a área, box to box, né, como os treinadores gostam de falar. Ele recompõe muito bem ali no setor defensivo.
e também muitas vezes chega, né, como um elemento surpresa lá na frente para ajudar na parte ofensiva. Outros dois jogadores que muito provavelmente serão mantidos na equipe titular, mesmo com as voltas aí do Morato, do Léo Jabá, do Bruno Gomes e do Juninho, devem ser ali o Gabriel Peck no ataque ao lado do Germancano. Ele, apesar de não ter feito ali um excelente jogo, cara, ele trouxe muito mais mobilidade ao time do que trazia o Morato, né? Mais velocidade nas puxadas de contra-ataque. Precisa tomar um pouquinho de cuidado ali com os impedimentos, ficou muito, né, impedido nesse último jogo, mas nada que um ajuste ou outro ali não possa estar ajudando. E o outro que deve ser mantido até pela sequência muito boa que vem fazendo é o MT, né? Ao lado do Marquinhos Gabriel, o MT vem ganhando cada vez mais maturidade, experiência, fez ali o seu primeiro gol nessa última partida, né? E está sendo muito elogiado, não só das pessoas de dentro do Vasco, mas pela própria torcida. Um jogador grande, forte, alto, boa finalização, ótima visão de jogo, habilidoso, né? E um jogador que, se você pegar ali o perfil, né, um cara que está pronto para o futebol profissional, precisa ali, obviamente, ganhar ainda um pouco de experiência em momentos da partida, quando o Vasco está sendo pressionado, ou então quando o Vasco precisa, né, de uma atitude um pouquinho mais ofensiva, mas aos poucos o garoto com toda certeza vai estar ganhando ainda mais com essa sequência que ele vem tendo aí nessas últimas 4, 5 partidas do Vasco no Campeonato Brasileiro. Então a provável escalação para a partida dessa sexta-feira, a gente deve estar vendo ali o Vanderlei no gol, até porque o Lucão já se apresentou à Seleção Brasileira Olímpica, então nesse momento o Rolls, que é o goleiro reserva aí do Vanderlei, na lateral direita seguindo o Léo Matos e na lateral esquerda o Zeca, dupla de zaga com o Leandro Castan e com o Hernando, meio de campo com o Andrei, Matias Galarza voltando ao time titular, Marquinhos Gabriel e o MT, e lá na frente teremos ali provavelmente Gabriel Peck sendo mantido na vaga do Morato, ao lado do Germancano. Gostam dessa escalação? Acham que é uma escalação que traria algum tipo de mobilidade a mais, de criatividade para a equipe vascaína? Deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de todos vocês. E agora, falar um pouquinho aí sobre essa agitação que está acontecendo no Vasco nesse momento, né? O Vasco que vive aí dois dilemas em relação a dois jogadores do atual elenco que são titulares. O primeiro deles é o Germancano e o segundo o Andrei. Os dois jogadores têm o seu contrato com o Vasco encerrando no final desse ano de 2021. Aí você fala, pô, Mário, mas por que então a preocupação? Não era pra gente estar tranquilo pelo menos até o final do ano? Eu vou explicar para vocês. É seguinte, esses jogadores que têm o seu contrato expirando, né, se encerrando no final do ano, eles a partir de agora, desse mês de julho, já podem assinar pré-contratos com qualquer clube do futebol do mundo inteiro, sem o Vasco receber nenhum tipo de compensação, né? O Vasco, por exemplo, se hoje, vamos dizer que o Juventus, algum time da Europa, venha ao empresário do Andrei e chegue para ele e fale assim, a gente quer assinar um contrato de 4 anos com o Andrei, a partir de janeiro do ano que vem, o Vasco não receberia nada, nenhum tipo de compensação, nenhum tipo de dinheiro pela saída do jogador. Então, muito preocupante essa situação, né? Principalmente desses dois atletas. É óbvio que tem outros jogadores no elenco que também tem o seu contrato terminando, mas os dois, né, como eu falei, são titulares. O Andrei, por exemplo, o Vasco tem muita intenção de vender para o futebol europeu, né? Então fica essa questão aí de uma possível renovação de contrato dos dois jogadores. Em relação ao Germancano, o empresário do jogador e o próprio Germancano já deixaram claríssimo que eles quer ficar no Vasco, está muito contente no clube, e o próprio Germancano falou, não depende só de mim. É óbvio que ele quis dizer em relação à diretoria, né? Ele fica nesse aguardo de um contato, né, de uma possível proposta para uma renovação de repente mais 1, 2 ou até 3 temporadas. Agora, em relação à saída de jogadores, né, tem o Bruno César, que voltou do futebol português, estava emprestado ao Penafiel, time da 2ª divisão de Portugal. O Vasco, nesse momento, segundo informações que a gente teve, tenta uma rescisão de contrato amigável com o jogador. Eu acho muito difícil o Bruno César aceitar, né, tendo em vista que ele tem o seu contrato com o Vasco até o final do ano que vem. E não vai aceitar, né, ser jogado no olho da rua
sem receber isso aqui, ó, sem receber algum tipo de compensação, receber algum tipo de dinheiro que o Vasco, né, se comprometa a pagar, apesar, né, do momento financeiro horroroso que o Vasco vive. Então, essa situação do Bruno César é bem mais complicada, porque, como eu falei, tem um salário alto que passa de 150 mil reais por mês, é um jogador que não tem dentro do Vasco hoje nenhum tipo de intenção, né, da diretoria nem da comissão técnica de ser aproveitado nesse ano de 2021 e muito provavelmente nenhum clube aí do futebol brasileiro ou do futebol de fora do Brasil teria intenções, né, de tirar ele do Vasco para pagar o salário que ele recebe. Então é uma situação bem delicada, bem difícil de ser resolvida. E em relação a reforços, o Vasco segue, cara, no mercado, muitos jogadores aí vêm sendo especulados, né? Tem o Dedé, que pelo que tudo indica, o Vasco deve estar entrando numa negociação em breve, né? O advogado, o empresário do Dedé já deixaram claro que o jogador tem intenção, quer vestir a camisa do Vasco novamente, né? Tem um carinho muito grande, o torcedor quer a volta do Dedé, então essa negociação aí muito provavelmente deve acontecer nas próximas semanas. Um outro jogador que vem sendo muito especulado é o Otero, ex-jogador do Galo, do Corinthians, segue livre, né? Até o momento nenhum clube do futebol brasileiro ou do futebol de fora do Brasil teria demonstrado interesse na sua contratação. Se o Otero aceitar uma redução drástica de salário, né? Sair do que ele ganhava no Corinthians, 400 mil reais, para ganhar de repente, sei lá, 70, 80 no Vasco, pode ser que a negociação venha a acontecer aí até o final da temporada. Acho difícil, mas pode acontecer. E outros jogadores que o Vasco vem monitorando, né? O Vasco parece que busca mais um atacante de lado de campo, mais um primeiro volante e, obviamente, um zagueiro e um meia aí, como a gente acabou de falar para vocês. Então, basicamente isso. Mais uma vez, pedir para todo mundo deixar aquele joinha no vídeo. Quem ainda não está seguindo as nossas redes sociais do canal, galera, corre lá no primeiro comentário fixado aqui da nossa live de hoje. A gente vai deixar o link do Instagram, Twitter, nossa página do Facebook e nosso grupo do Telegram. Então corre lá, se inscreva nessas redes sociais. A gente faz lives, posta também notícias, fotos em todas elas. Então fica o convite para vocês. E quem está chegando aqui no canal pela primeira vez, aproveita e se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho. Fechado? Tamo junto, grande abraço, saudações vascaínas, porque aqui é Vasco. Valeu!